Olá IPCA, hoje é sexta-feira, dia 10 de outubro de 2014. Nós estamos juntos há 775 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os 2 capítulos do livro do profeta Ageu. Se você tem acompanhado as discussões anteriores, você tem percebido que estamos acompanhando aquele período em que, já debaixo do Império Persa, sob o decreto de Ciro, os judeus haviam retornado da Babilônia para Jerusalém com tesouros para a obra de reconstrução do templo. No entanto, com grandes oposições que sofreram dos samaritanos e de outros povos que se mostraram invejosos da restauração que Deus promovia em Jerusalém, eles acabaram interrompendo a obra de reconstrução do templo por cerca de 17 anos. E então Deus desperta Ageu e Zacarias, esses 2 profetas, para falarem neste período, para estimularem o povo à obra de reconstrução. Estamos, portanto, por volta do ano 520 a.C., e é nessa altura que o povo vai retomar a obra do templo para que 4 anos mais tarde, no ano 516, o templo esteja finalmente concluído. Então, o verso de abertura de Ageu nos fala que foi no 2º ano do rei Dario que veio a palavra do Senhor para Zorobabel, que era o governador de Judá, e essa então é uma das ocasiões em que nós temos a opinião de que Sesbazar, mencionado no livro de Esdras, e Zorobabel sejam a mesma pessoa, porque os 2 são chamados de governadores de Judá, e também Josué, que era o sumo sacerdote. E o que acontece? Ageu está falando em nome de Deus. O povo diz que ainda não chegou a hora de levantar a casa de Deus. Como não chegou a hora? Faz 16, 17 anos que a obra está parada. Que condições mais eles estão esperando? É só obedecer. Mas então o profeta Ageu diz, em nome de Deus: acaso é tempo de vocês habitarem em casas apaineladas, enquanto a casa de Deus permanece em ruínas? Ou seja, há um jogo de palavras. O povo diz, não chegou a hora. E Ageu, em nome de Deus, diz, já chegou a hora sim. E por que já chegou a hora? Vocês estão morando em casas com forro de madeira e trabalhando a vida de vocês para terem luxo, e a casa de Deus permanece em ruínas? E Deus então pede para que o povo considere o seu passado. Esses últimos anos, esses últimos 15, 16, 17 anos em que a obra do templo ficou parada. Eles estão semeando muito, recolhendo pouco, comem, mas não se fartam, bebem, mas não se saciam, vestem, mas não se aquecem, recebem o salário, mas colocam o dinheiro num saco furado. E isso nos faz lembrar aqui das questões que foram mencionadas nos Salmos 85 e 126, de pessoas que já estavam semeando, mas com muita dificuldade, colhendo e orando para que Deus desse a elas o resultado do seu trabalho na lavoura. E Deus está dizendo que não está dando, ou seja, que eles estão debaixo da maldição da aliança, porque ainda não se dispuseram a trabalhar em prol do reino de Deus e estão pensando apenas em si mesmos. O convite é reiterado no verso 7. Considerem o seu passado. Olhem para vocês verem o que está acontecendo aí. Vocês não estão prosperando, isso porque eu não estou sendo priorizado. Então Deus fala, subam ao monte, tragam madeira e edifiquem a casa. Eles já tinham mandado comprar madeira, você leu isso com a gente lá em Esdras. E se Deus se agradasse daquele templo e fosse glorificado ali, então as demais coisas viriam para o seu devido lugar. Deus está dizendo que eles esperaram muito, mas veio pouco, e o pouco que veio, Deus o assoprou. E por quê? Por causa da sua casa que permanece em ruínas, enquanto todo mundo está correndo por seus próprios interesses. Por isso Deus diz no verso 11 que fez vir a seca sobre o povo. E a palavra seca é muito parecida na língua hebraica com a palavra ruínas. Então mais um trocadilho aqui. Vocês deixam o templo em ruínas, eu deixo a terra com seca. Vocês falam que não chegou a hora, Ageu diz que a hora já chegou. Certo? E é notório que aqui nós temos um caso em que o profeta fala e é prontamente atendido. Nós vemos então que o verso 12 nos assegura que as pessoas logo ouviram a palavra de Deus, especialmente Zorobabel e Josué, e eles retomaram a obra de reconstrução do templo. E nesse contexto então, o verso 13 do capítulo 1 nos diz que Deus prometeu a eles, eu sou com vocês. Então Deus fortalece o povo e o povo se põe a trabalhar no 24º dia do 6º mês, como diz o verso 15 do capítulo 1.
E se você comparar com o verso 1º do capítulo 1, você vai ver que as pessoas começaram a trabalhar 23 dias depois da profecia de Ageu. Foi uma resposta muito rápida, talvez das mais rápidas da Escritura. Então, nós vemos que menos de um mês mais tarde, início do capítulo 2, vem novamente a palavra de Deus ao profeta Ageu. E ele vai dizer agora: quem dentre vocês, verso 3, que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? E como vocês a veem agora, não parece ela como nada aos seus olhos? Você também já leu comigo em Esdras que os mais velhos, que tinham visto os fundamentos do segundo templo serem lançados, choraram por se lembrarem da diferença que era em relação à primeira casa construída por Salomão. E esse desânimo podia estar acontecendo aqui também. Mas Deus chama Ageu para profetizar e dizer assim: essa casa pode parecer pouco para vocês, mas, verso 4, seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, seja forte, você, povo da terra, e trabalhem, porque eu sou convosco. A promessa de que Deus estaria com o povo é a maior de todas as bênçãos, e ela é feita aqui um mês mais tarde, do tempo em que eles se puseram a reconstruir a casa, e Deus falou que estaria com eles novamente. É muito interessante também que esta palavra do capítulo 2 se dá no 7º mês, no 21º dia do mês. Esse era o dia em que acabava a festa dos tabernáculos. A festa que celebrava uma colheita, que já não devia ter sido essas coisas porque o povo estava em pecado, mas que celebrava também a habitação de Deus entre o povo, durante a peregrinação pelo deserto, quando todos habitaram em tendas, por isso festa dos tabernáculos. Bom, aqui Deus está dizendo: façam essa casa porque eu vou habitar no meio de vocês e eu vou encher essa casa de glória. Ele vai falar mais para frente. E a glória dessa última casa vai ser maior do que a primeira. Sim, a gente sabe que depois o próprio Senhor Jesus Cristo visitou essa segunda casa. Ele não visitou a primeira, não é? E também a questão da colheita vai ser tratada mais à frente. Ou seja, é numa ocasião muito específica que Deus suscita Ageu para dizer: façam a obra, sejam fortes, trabalhem por mim, para mim, e eu estarei com vocês e farei grandes maravilhas. Deus fala inclusive que vai fazer abalar o céu, a terra, o mar, a terra seca, vai trazer coisas preciosas de todas as nações e vai encher aquela casa de glória. É muito curioso porque você já leu comigo em Esdras capítulo 6 que o próprio rei Dario, isso depois que Ciro já tinha feito um decreto, fez outro dizendo que era para dar dinheiro para colocar no templo. E Deus já está fazendo isso de certa forma naqueles dias. Mas aqui Deus está dizendo que vai encher de glória vinda de todas as nações, a casa que realmente será o desfecho deste templo que estava sendo reconstruído. É a pessoa do Senhor Jesus Cristo que vai receber tributo de todas as nações na Nova Jerusalém, onde os povos virão a Sião aprender a sua lei, a sua justiça governará. O leão de Judá, será então desta forma honrado. Deus está dizendo que a prata, o ouro é dele, que ele vai abençoar aquele lugar, então é para o pessoal trabalhar. Bom, mais tarde, 2 meses depois, há uma nova profecia de Ageu aqui no capítulo 2, verso 10. Essa é uma das mais enigmáticas do livro e tem sido sujeita a muitas interpretações. A interpretação que oferecemos a você é a que procura levar o texto no sentido mais literal, dentro do seu fluxo natural do texto, sem maiores especulações. Deus está perguntando: se um sacerdote que tem direito a comer da carne do altar carrega aquela carne e aquela carne santa toca em alguma coisa, aquilo que foi tocado pela carne fica santo também? A resposta é não. Por outro lado, se alguém se tornou impuro porque tocou num cadáver e tocar uma outra coisa que era santa, a coisa santa fica impura? E a resposta é sim. Moral da história: santidade não se transfere, mas impureza se transfere. Então Deus fala a respeito disso no verso 14. Assim é este povo, e assim é esta nação perante mim. Assim é toda a obra das suas mãos e o que ali oferecem. É o que Deus quer dizer aqui, que se o povo não está vivendo de maneira santa, se o povo não está priorizando Deus, toda a obra que ele estivesse fazendo, fosse da reconstrução do templo, fosse dos sacrifícios, seria contaminada. Deus deveria se agradar primeiro do adorador,
para depois se agradar da adoração. Primeiro do ofertante, para depois da oferta. E novamente, Deus pede então que as pessoas considerem, no verso 15, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia. Esse desde aquele dia parece ser a questão do 24º dia do 6º mês, lá no capítulo 1, verso 15, quando eles estavam finalmente colocando a mão na massa para retomar a obra do templo. E o verso 15 diz, antes de vocês colocarem pedra sobre pedra, antes daquele tempo, ou seja, antes de 1:15, alguém vinha num monte de 20 medidas e havia somente 10. Parecia que a comida ia se diminuindo dentro dos armários, ou dentro dos montes de cereal. Alguém vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20 medidas de uva ou de vinho. Então Deus diz, eu feri vocês com queimaduras, com ferrugem, com saraiva, e não houve entre vós quem se voltasse para mim. Mas aí veio o profeta Ageu, aí veio a mensagem de Deus e eles se emendaram. E aí Deus fala a partir do verso 18, considerai, eu vos rogo, deste dia em diante, a partir de agora, do dia mencionado no capítulo 2, verso 10, o 24º dia do mês 9, quando Ageu fala outra vez, desde que você se fundou o templo do Senhor, considerem estas coisas. Já não há semente no celeiro, a videira, a figueira e a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde este dia eu vos abençoarei. Seria a ideia geral desta sessão. Vocês, enquanto andavam impuros, desanimados, buscando seus interesses em primeiro lugar e não a minha casa, foram feridos por mim. Mas depois que foram exortados por Ageu e se puseram a trabalhar, vocês podem esperar que de agora em diante vocês serão abençoados. Tá certo? Bom, a última palavra do livro vem a partir do verso 20, quando Deus fala de novo em abalar céus e terras e tudo mais, e derrubar o trono dos reinos e tudo mais, destruir todos os inimigos do povo de Deus. E é dito no verso 23 que naquele dia Deus ia tomar Zorobabel e fazer dele um anel de selar, como se fosse um símbolo da sua autoridade. Já que os reis tinham um anel com um brasão real, se colocava cera derretida nos decretos, ele carimbava o decreto com um anel e marcava a cera, moldava a cera daquela maneira, e Deus está dizendo, Zorobabel, eu vou fazer isso com você. Por que isso é tão marcante? Porque Zorobabel é o governador do povo, e isso parecia ser legítimo porque ele era neto do rei Joaquim. Se você olhar lá 1 Crônicas 3, 17 a 19, você vai ver que Zorobabel é neto de Jeconias. E Jeconias é o outro nome de Joaquim. Você pode ver isso lá em Jeremias 22, 24. Só que lá em Jeremias 22, 24, Deus está dizendo que rejeita Joaquim, ainda que ele fosse um anel no seu dedo. E então Joaquim vai para o cativeiro na Babilônia, e lá fica, e por lá morre, porque Deus está rejeitando a linhagem davídica que não o buscou e não governou como deveria. Só que depois da sua disciplina aplicada, o neto de Joaquim, Zorobabel, de volta do cativeiro, está então recebendo a promessa de que ele vai ser outra vez o anel de selar. A ira de Deus passou. Então a gente vai ver inclusive na genealogia de Jesus que Zorobabel entra na genealogia. Mateus 1, verso 12 mostra bem isso. Então, através de Zorobabel, Deus promoveu a restauração. Quando Joaquim foi infiel, Deus trouxe a disciplina. Zorobabel está sendo fiel, Deus vai trazer a restauração. Essa foi a ideia da sessão que começou no verso 10 e foi até o verso 18. Desde aquele dia que vocês pararam a obra, antes dele, vocês estavam com dificuldades. Desde o tempo em que vocês retomaram a obra, eu estarei com vocês. Se você pensa assim a respeito do livro de Ageu, você nota um padrão no livro. Os 11 primeiros versículos do livro falam de aflição. Considerem o vosso passado. Olha só, é tempo ou não é tempo de construir a minha casa? Estão com seca, estão com dificuldades aí, porque não me priorizaram. Vocês estão em aflição. Mas, depois da aflição, Deus promete bênção, do verso 12 do capítulo 1 até o verso 5 do capítulo 2. Ele diz, eu sou com vocês, sejam fortes porque eu estou com vocês. Depois de Deus falar de bênção, ele diz que vai abalar os céus e a terra.
ele vai fazer isso de tal forma que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, e ele diz isso no capítulo 2, dos versos 6 a 9. Aí então, nós temos, a partir do verso 10 do capítulo 2, nova ideia de aflição. A ideia de que considerem, outra vez, igual no começo do livro, vocês estiveram sofrendo por conta de não me priorizarem. Mas, a partir do verso 18, Deus está falando, a partir de agora eu vou abençoar. Então, se o capítulo 1 falou de aflição até o verso 11 e depois falou de bênção a partir do verso 12, o capítulo 2 falou de aflição a partir do verso 10 e falou de bênção a partir do verso 18. Logo na sequência, há uma fala sobre abalar os céus e a terra, capítulo 2, versos 6 a 9. Aqui também há uma nova fala sobre abalar céus e a terra, capítulo 2, versos 20 a 22. E o livro então termina com a promessa de restauração na pessoa de Zorobabel, que será um ancestral do Senhor Jesus Cristo. A lição, o padrão repetido aqui é: quando você se esquece de Deus e foge de Deus, você é afligido. Quando entende a disciplina e volta para Ele e passa a servi-lo, você é abençoado. A bênção de Deus promove uma restauração que abala os céus e a terra, e a maior demonstração disso virá na pessoa do rei messiânico. Aquele que vai encher de glória a segunda casa, aquele que vai fazer de Zorobabel um anel de selar na sua mão. Toda honra, toda glória sejam dadas ao Senhor Jesus Cristo. É disso que Ageu está nos falando. Eu espero que esses comentários ajudem você a entender a mensagem deste livro e que você tenha um bom estudo, uma boa leitura. A gente se encontra aqui amanhã, se Deus quiser. Até lá.